Seja honesto comigo. Você é disciplinado? Você tem trabalhado duro? Você tem feito aquilo que precisa ser feito? Me responde aí. Mas você anda cansado. Só que isso não é preguiça. E também não é falta de capacidade. Isso é a resultante da falta de progresso percebido. É a falta de você conseguir enxergar aquilo que você já andou, até onde você já chegou. Uma disciplina sem progresso gera desgaste, gera cansaço. Você é disciplinado, você tem feito o que precisa ser feito, mas você não consegue reconhecer o progresso que você tem feito. Isso faz com que você fique cansado, por falta de conseguir ver aquilo que você já tem feito. Existe uma mentira muito perigosa no mundo da performance. É só aguentar firme que vai dar certo. Só que isso não é verdade. O simples fato de você seguir, o simples fato de você continuar andando, não te leva para o final. Nós não fomos feitos para viver só de esforço, de todos os dias aplicar esforço, esforço, esforço. O cérebro precisa de uma evidência do avanço. O cérebro precisa de uma prova de que aquilo que ele tem gastado energia tem trazido o resultado esperado. Quando você se esforça muito e não enxerga o progresso, o cérebro entra no modo de sobrevivência. Qual que é o resultado disso? Cansaço, irritação, desmotivação, cinismo às vezes por lidar com aquela situação. E o cérebro sempre vai desistir antes do corpo. Você tem energia, você tem disposição, mas isso no seu corpo. Mas o seu cérebro já desistiu, porque ele não consegue ver o progresso daquilo que você tem feito. E ele diz: que sentido faz eu continuar fazendo isso aqui? Se o que eu faço não tem trazido resultado, não tem trazido nenhum avanço, eu vou parar por aqui, não faço mais. E ele quer parar, e você precisa lutar contra ele todos os dias. E você acha que é um cansaço, que isso te gera desânimo, que você não tem mais vontade de seguir, mas é o teu cérebro te enganando. O cérebro libera dopamina não quando você chega lá. Ele libera dopamina quando percebe que ele está avançando. Pequenos ganhos diários geram energia. Não importa o tamanho do ganho, mas você percebe que avançou, reconheça. Quando você coloca metas grandes demais, sem marcos claros nesse caminho até lá, isso gera ansiedade. E às vezes você gerar uma meta grande demais é também uma sabotagem. Você gerar um alvo muito além daquilo que você mesmo entende que seria possível, gera sabotagem. Porque você pode simplesmente amanhã dizer: também não tinha como alcançar, estava muito longe. Por isso tanta gente forte mentalmente quebra no meio do caminho, porque não consegue reconhecer os ganhos nesse processo. E quando você passa a reconhecer os pequenos progressos, mesmo um pequeno progresso gera uma grande energia para que você possa seguir em frente, para que você possa continuar. Trazendo isso para o nosso dia a dia, trazendo isso para a vida real, um empreendedor que trabalha 12, às vezes 14 horas por dia, quem de vocês nunca fez isso? Mas não mede o seu progresso, só mede o tamanho dos problemas. O que ele consegue? Ele consegue se exaurir, ele consegue
gastar toda a energia dele e não repor, porque ele não enxerga aquilo que ele já fez, não enxerga os passos, não enxerga o caminhar, não percebe o quanto que ele já ganhou, os ganhos desse caminho, o tanto que ele já conquistou, o tanto que ele cresceu. E um outro trabalha menos horas, mas todo dia ele enxerga esse avanço. E ele faz isso de forma prática, ele coloca num livro, coloca num caderno, ele marca num quadro, ele tem um checklist, ele vai marcando. Ele criou os marcos no caminho para que ele possa identificar os pontos onde ele está passando. Na época que a gente jogava videogame, tinha os jogos de carrinho, tinha um checkpoint, e você tinha que passar isso no fliperama. Se você não chegasse naquele checkpoint, você ficava para trás. E é mais ou menos por aí. Se você estabelecer um checkpoint muito longo, muito longe, vai acabar a sua energia antes de você chegar lá. O esforço pode ser até igual dessas duas pessoas, mas o estado emocional é completamente diferente daquele que não reconhece os ganhos e daquele que é capaz de reconhecer o tanto que ele já avançou. Quem só mede problema treina o cérebro para desistir. Isso é fato. Se você só observa o que é problema, você só lista problema, na sua cabeça só aparece cada vez mais problemas, você está treinando o seu cérebro para que ele pare amanhã ou depois. Entenda algo, se você está buscando crescimento, os problemas serão cada vez maiores. Não ache que quando você busca crescimento, os problemas vão reduzir. Você olhar para a vida daquela pessoa que está lá onde você já chegou, e você achar que a vida daquela pessoa tem menos problemas ou problemas menores do que o seu, é uma falácia, é uma mentira. E você achar isso faz com que você acredite que quando você chegar lá você vai ter menos problema. Só que não é verdade. O que muda é a forma como essa pessoa enxerga o dia a dia, a forma como ela mede o progresso dela. Talvez o seu problema não seja a falta de foco, talvez não seja um foco errado. Você está olhando para o que falta e está ignorando o que já avançou. E o desafio é exatamente esse, é conseguir reconhecer os ganhos todos os dias. O que eu avancei hoje? Quais foram os passos, mesmo que pequenos, que eu dei hoje? Talvez você esteja se exigindo demais. E naquele dia você não alcançou 100% do que você gostaria de ter feito, ou aquilo que você planejou, você não conseguiu executar, e você acha que ele foi um dia ruim, foi um dia perdido. Mas aqueles 50% que você fez naquele dia é um avanço. Ele pode não ser um avanço tão grande quanto você desenhou, mas ele é um avanço. Você entende que o avanço não é linear, que o seu crescimento não é linear, uma linha que você sai daqui e vai, pronto, chegou. Você sempre terá dias de altos e baixos. E mesmo nos dias de baixo, você precisa entender que ali existem ganhos. Lembre da palavra que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você compreender isto, você compreender esse caminho, você compreender que todas as coisas cooperam, faz com que você entenda que ali existe um ganho. Mas isso parece ter dado errado, mas ali existe um ganho. Você reconhecer que existe um ganho é uma humildade, é você exercer humildade, é você olhar e dizer, não consegui fazer o que eu queria, mas ainda assim eu avancei. Ignorar o progresso é treinar o cérebro para o fracasso. Toda vez que você ignora o progresso que você teve, mesmo que ele seja menor do que o que você
gostaria. Você está treinando o seu cérebro para o fracasso. Você está dizendo para ele que o esforço que ele fez naquele dia não valeu a pena. É isso que você está fazendo. Só que você treinar ele dessa forma, chega uma hora que ele se joga na lona e diz: pronto, para mim chega. Nada do que eu faço me leva para frente. Nada do que eu faço me faz progredir. Então para mim chega. Vou abrir mão desse cara aqui. Não faço mais nada. Não faço mais o que está me pedindo. Porque nada do que ele faz gera progresso. Então, eu abandono. Eu saio fora. Não quero mais. E você começa a querer não acordar de manhã, não sair da cama, você começa a não querer ir para o seu trabalho, você começa a não querer, e o seu cérebro, na verdade, está te dizendo: não vai lá. Lá não gera resultado. Só que a culpa não é dele. A culpa é de quem passou a informação para ele. Anota isso, porque é simplesmente poderoso. Todos os dias responda a 3 perguntas antes de você deitar, antes de você dormir. Na hora que você for para sua cama, responda a 3 perguntas. A primeira é: o que eu avancei hoje? A segunda é: o que eu aprendi hoje? E a terceira é: qual foi a pequena vitória que eu tive hoje? Lembre dessas 3. O que eu avancei hoje? O que eu aprendi hoje? E qual foi a pequena vitória que eu tive hoje? Com essas 3 respostas, você dorme. Você deita e descansa lembrando das coisas que você avançou, que você conquistou, que você teve vitória naquele dia. 3 coisas simples. O que eu avancei, o que eu aprendi e qual foi a pequena vitória. E você vai dormir com aquilo, e aquele momento de você dormir com aquilo faz com que isso fique gravado, faz com que isso seja consolidado na sua mente dia após dia. E você faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, e você vê que a sua motivação muda, que a sua energia interna muda. O que você está fazendo? Você está treinando o seu cérebro para enxergar o movimento. Você está treinando o seu cérebro para enxergar os pequenos ganhos todos os dias. Você pode fazer durante o dia, anotar, mas nada é tão poderoso quanto você fazer isso na sua última hora do dia. Uma vitória pequena todo dia sustenta grandes jornadas. Você ter a convicção de que todo dia você deu pequenos passos, que você deu pequenas vitórias todos os dias, permite você dar uma jornada longa. Uma resposta que a gente tinha para minha menina quando ela perguntava, pergunta clássica de criança: falta muito? Vai demorar? Já chegou? Era: falta menos do que antes. E eu preciso reconhecer que as pequenas vitórias me levam para esse ponto. O ponto que eu cheguei hoje falta menos do que antes. E todo dia falta um pouco menos. Todo dia eu me aproximo um pouco mais de onde eu quero chegar. Entenda que quando eu falo de felicidade estratégica, não estou falando de euforia. Não estou falando de você sair pulando por aí feito um doido. Não é isso que eu estou falando. A felicidade como estratégia, ela é gerar energia estável. É você gerar esses pequenos momentos de felicidade, de alegria, de reconhecimento de onde você tem chego. É acordar sabendo que você está indo na direção certa. Quem aprende a enxergar o processo, cresce sem se destruir. Quem não enxerga o processo, gera crescimento dolorido. Gera um crescimento que exige um esforço adicional. Mas quando você tem a alegria de você dar pequenos passos, a alegria de você ver todo dia o progresso que você fez, isso gera energia para que você possa
caminhar de forma leve. A alta performance sustentável começa com um progresso consciente. Começa com você sendo capaz de observar o quanto que você cresceu. Começa com você gerando gratidão por você ter dado aqueles pequenos passos. Quando você não enxerga o crescimento, quando você não enxerga esses pequenos passos, isso gera frustração, isso é também ingratidão com a própria energia que você colocou no processo. Se você vive cansado, talvez não seja porque você faz demais. Se você vive cansado, talvez não seja porque você tem trabalhado muitas horas. Talvez seja simplesmente porque você não reconhece o quanto que você já avançou. Você simplesmente não reconhece tudo que você fez para chegar até aqui. E você sabe que você tem progredido, mas você olha para sua mente e responde para ela: você não avançou. Pareço estar parado. Simplesmente não aconteceu nada esse ano. Não aconteceu nada. E o cérebro diz: então estou jogando energia fora, não vou jogar mais. E ele não vai com você, vai te deixar sozinho, vai te abandonar. No próximo vídeo eu vou te mostrar como que é possível reprogramar o foco para enxergar cada oportunidade, onde os outros só enxergam um problema. Isso muda o seu negócio, muda a sua carreira, muda a sua liderança. Não é a intensidade, é o progresso. Lembre disso e tenha dias mais leves. Forte abraço, vamos para cima.